Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser vídeo sobre dois livros juntos, porque o tema tem um tema central que une eles. Mas antes de a gente começar a falar sobre esses livros, queria falar que eu tô sumido, né? Eu me sinto sumido porque, bom, eu sei muito bem qual era a minha quantidade de posts aqui no canal e diminuiu, mas foi puramente, gente, por uma questão de saúde. Eu fiquei muito doente nos últimos dias, assim, tipo, eu peguei uma virose horrorosa e, obviamente, não consegui ler e, obviamente, não consegui gravar vídeo. E eu ia gravar vídeo desses dois livros, né, porque eu acabei lendo antes de ficar doente, mas eu falei assim, vou deixar pra gravar num dia tal e etc. Aí eu fiquei doente, passei mais de uma semana doente. Foi horrível, mas já estou melhor, já estou recuperado. E eu li ele meio que nesse período da doença, porque teve dois momentos que eu fiquei doente, né? Eu tive uma virose, comecei a ter muita febre, tipo, muita febre, muita febre, muita febre, muita febre. E aí passei, sei lá, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo arriadaço, melhorando, né? Aí na segunda-feira eu melhorei um tiquito e consegui ler, né, o outro livro, só que aí me veio uma tosse que não passava nunca, era uma tosse assim meio bizarra, né? Supostamente não era Covid, mas eu acho que era Covid, eu fiz teste de Covid e tinha dado negativo, mas eu acho que era porque tá falando que tá rolando uma cepa nova, né? Que tá dando, tipo, muita sinusite, até mesmo pneumonia. E eu tava começando a ter uma pneumonia, porque eu tava tossindo que nem um desgraçado, tipo, tinha muito catarro, sei lá, já tem uma colônia gigante de bactéria no meu pulmão. Só que aí, graças a Deus, eu tenho amigos médicos e eu me passaram um antibiótico, tomei, e agora eu tô 100% melhor, vida voltando ao normal. Eu não sei vocês, mas particularmente, claro que eu não acho que ninguém gosta de ficar doente, né? Mas a gente gosta mais de, tipo, essa coisa de ficar em casa e tal. Eu não gosto, eu me sinto preso, me sinto assim, não consigo fazer nada, não consigo ler, não consigo ver nada. Porque eu fico, tipo, sabe? Gente, a única coisa que. E aí vai entrar o primeiro livro, né? Porque essa é a minha relação agora. Porque eu fui uma pessoa muito resistente ao TikTok. Muito resistente mesmo, assim. Eu demorei muito pra entrar na plataforma. Eu até criei um perfil lá que eu ia postar algumas coisas mais literárias, etc. Só que eu desisti porque eu tenho muita preguiça de editar vídeos, assim, muita preguiça mesmo. E o estilo da plataforma não me agradava e tal. E aí, ok. Alguns dias atrás eu tinha baixado pra ficar vendo besteira, sabe? Porque, enfim, eu comecei a ver e começou a me interessar algumas besteiras que eu via por lá. Tipo, muita besteira, que eu nem vou mencionar aqui. Nem vou mencionar o que é que eu vejo lá. Mas enfim, muita, muita bobagem. E aí eu acabei entrando nesse universo do BookTok também, vendo ali as recomendações. Não são muito o meu estilo de livro, de literatura, pelo menos os que apareciam pra mim dentro do TikTok. Mas eu vi que estava sendo comentado constantemente um livro, que é então esse daqui, A Estranha Sally Diamond. E depois eu fui procurar no YouTube e tem muita gente comentando também sobre ele, etc. Enfim, é um livro que, de uma certa maneira, viralizou, né? Ele no Scooby, gente, esse livro, pra vocês terem uma ideia, ele foi publicado em 2023 e foi no final de 2023, tá, gente? Faz pouquíssimo tempo. Olha, é porque aqui não diz, né? Geralmente eu costumo falar qual foi o mês que foi impresso. Mas eu acho que esse livro aqui é, sei lá, um lançamento de novembro da editora Record. E esse livro aqui tem viralizado muito, tipo, no Scoob, como eu falei pra vocês. Ele já tem, tipo, 3 mil leituras. Então, pra mim, isso é um livro viralizado, porque é um livro super recente. E, enfim, vamos conversar sobre dois livros, que é, então, o A Estranha Sally Diamond, né? Que foi, eu li por influência do TikTok. E Os Segredos do Domenico Starnone. E esses dois livros aqui falam sobre segredos terríveis. Esse daqui o título já é meio que autoexplicativo, mas eu decidi falar dos dois juntos, porque eu acho que é interessante, às vezes eu gosto desse tipo de vídeo, né, de dividindo a tela aí com dois livros bem diferentes. Mas bom, vamos conversar primeiro sobre A Estranha Sally Diamond. E uma das coisas muito curiosas sobre esse livro é de que quando eu vi as pessoas comentando, as pessoas estavam falando assim, é um livro muito pesado, é um livro muito impactante, é um livro assim muito, oh meu Deus, e eu fiquei pensando, gente, assim, quando terminei de ler eu falei assim, tá, é um livro pesado, mas por que as pessoas acham tão impactante? Porque é uma história tão, assim, eu não vou dizer corriqueira ou comum, mas é uma história, tipo, que a gente já viu boa parte do que acontece dentro disso daqui em outras histórias, em outros livros, em outros filmes, e até mesmo notícias
de jornal, etc. E eu fiquei pensando muito em como as pessoas, elas são muito fáceis de impressionar, né? Porque, pra mim, assim, claro, é uma história estranha, esquisita, causa um desconforto, mas ela não é nada, tipo, do que as pessoas estavam falando, sabe? Em vídeos e no TikTok, falando, assim, como se fosse assim, oh, meu Deus, é a coisa mais pesada do universo. Gente, calma lá, né? Ou então, eu acho que falta... As pessoas estão com tanto medo, né, de ler sobre certos assuntos, que falta um pouco aí de contextualização, eu acho, tipo, de ter contato com outro tipo de história. Porque hoje a gente vive num negócio, né, principalmente esse pessoal mais novo, que é uma geração muito snowflake. Então, assim, não pode, tem que avisar sobre o que é que o livro se trata, não sei o quê, pipipopó. Eu, particularmente, assim, eu sei que eu posso sofrer alguma represália por isso, mas particularmente eu não sou a favor de ficar falando assim, ah, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Porque, gente, a vida, ela não tem alerta de gatilhos. Desculpa falar isso, mas a vida não tem. Sei lá, no mundo adulto você não tem alerta de gatilhos pras coisas e você é meio que colocado. Então, eu acho que, assim, tipo... Obviamente você pode escolher quando você vai consumir um produto de o que você quer ler, o que você quer fazer, mas, assim, se você vai ler um livro de suspense, não vai esperando que vai ter flores, que vai ser uma coisa, tipo... Ah, fofinha, ou que vai ter, tipo... Não, gente, é um livro de suspense, então vai ter um crime, vai ter alguma coisa, vai ter alguma imagem mais gráfica, etc. Então, assim, isso é uma coisa que me pega muito, mas esse assunto pra um outro vídeo. Uma das coisas que mais me pegaram foi porque, assim, eu fui ler esse livro com uma expectativa, porque as pessoas estavam falando tanto, e aí eu caí belamente do cavalo, assim, porque eu achei o livro bem comum, e não achei nada muito pesado, nem nada disso. Inclusive, acho bem clichê o assunto do livro, que já foi até tratado em séries de comédia, assim, num outro grau, mais absurdo, que é coisa de confinamento. E quando eu falo confinamento, é a pessoa que é sequestrada e é mantida em cativeiro, etc e tal. E assim, particularmente, esse tipo de plot não é muito o meu tipo de plot num suspense, assim. Eu sempre acho muito batido, eu sempre acho muito óbvio. Gente, Jardim dos Esquecidos, né? Enfim, essas pessoas não assistiam Bandeirantes. Acho que o pessoal que tá falando sobre esse livro não assistia Bandeirantes ali, que passava sempre aquele filme Jardim dos Esquecidos e tinha várias continuações. Enfim. Mas sobre o que é que vai se tratar o Estranha Sally Diamond? No Estranha Sally Diamond, a gente vai acompanhar então a Sally Diamond, que é uma moça, na verdade é uma mulher, né? Ela já tem ali 40 anos. E a cena que abre o livro é a seguinte: ela meio que queimando o corpo do pai dela. Porque o que acontece é o seguinte: a Sally Diamond, ela vive ali numa fazenda no interior da Irlanda. E o que vai acontecer é que ela meio que vive isolada ali com esse pai que é velho, etc. E a gente, logo a princípio, logo na primeira página, você percebe que tem alguma coisa errada com essa moça, porque a forma como ela narra uma narração em primeira pessoa é uma coisa muito diferente, muito tipo... Ela é muito direta, e justamente o fato de ser tão direta ocasiona isso, né? A gente vai perceber nesse treinamento porque o pai dela, antes de morrer, ele já sabia que ele ia morrer, porque ele era médico. Ele fala pra ela assim: olha, quando eu morrer, você queima o meu corpo. Tipo, como se ela fosse pra cremar o corpo dele. Só que ela leva a coisa no pé da letra. Ela literalmente, certo dia ela acorda, vai ver o pai dela, e o pai dela está morto na cama. E ela pega o corpo do pai e queima o corpo do pai, tipo, literalmente. Só que você não pode fazer isso, né? Porque, tipo, você tem que levar pro médico pra ter certeza se essa pessoa tá morta, etc. Enfim, tem que ter uma autópsia, enfim. Só que ela leva isso. E aí, a gente vai começar a acompanhar um pouco da história de vida dessa moça, dessa mulher, a Sally Diamond. E a gente sabe ali, ela já conta pra gente que ela foi adotada aos 7 anos, ela não tem memória da vida pregressa dela antes dessa adoção. Ela foi criada por pais que eram médicos, né, psiquiatras, e esses pais, eles sempre cercaram ela de muito cuidado. A mãe queria que ela fizesse faculdade, etc, e ela sempre teve um problema ali de socialização. O pai não queria que ela fizesse, enfim, acabou que ela não fez e passou a viver a vida dela ali em função do pai, porque a mãe morreu também muito cedo, muito jovem. E a gente vai acompanhar basicamente o que foi que aconteceu, né? E qual era a vida pregressa dessa Sally Diamond. Porque vai começar, chega um ponto do livro, né? O livro é dividido em 4 partes, se eu não me engano. E a partir da segunda parte, que é ali pela página 70, a gente vai ter um outro narrador. E aí a gente vai, então, montando o quebra-cabeça da história de vida
dessa mulher chamada Sally Diamond. E assim, gente, olha, seria muita hipocrisia minha dizer que eu odiei o livro. Não odiei, eu gostei, assim, eu achei um livro bom, dei 3 estrelas pra ele. Mas as pessoas falaram tanto, né, tipo, comentaram tanto, e eu fico tão assim, animado. E não foi essas coisas todas, eu achei uma história bem previsível, no final das contas. Achei, assim, tudo muito, tipo... Eu gosto da narração da Sally Diamond, eu acho que essa narração causa uma estranheza, eu acho que ela é um bom exemplo de como você transpor a personalidade do personagem para a coisa da escrita, né, pra coisa da fala, da forma como você da forma como esse personagem narra. E eu gosto disso, só que do resto, tipo, a história e tal, eu acho, tipo, bem qualquer coisa. É como eu falei pra vocês, particularmente não gosto de histórias de confinamento. Assim, eu acho que é um tema muito batido, enfim. A gente tem desde aquele filme Quarto, que é muito bom. O livro também é muito bacana, o livro é muito bom. Mas eu ainda prefiro o filme do Quarto até Unbreakable Kimmy Schmidt, que é, tipo, uma série de comédia escrachada. Então, assim, é um tipo de tema, assim, que eu acho que eu prefiro da forma como é tratado no Unbreakable Kimmy Schmidt, que é engraçado. Enfim, né, não vem ao caso. Só que, assim, o livro tem seus méritos, é um livro que se lê rápido, tá? É um livro, eu li, sei lá, ele em 2 dias, assim, é um livro grande, tem 400 páginas. E é legal, assim, mas... Se você gosta de suspense, ou se você tá aí que nem eu, vendo as pessoas bombardeando e as pessoas, tipo, gente de 15 anos, muito impressionada com essa história, tipo, vai sabendo que não é essas coisas todas não, tá? Tipo, é uma história bem comum, bem simples. Tem uma estrutura de um suspense mais diferente, né? Porque a gente não tem necessariamente um crime, mas no meio do livro surge um crime, né? E enfim, a gente vai acompanhar ali como foi que foi se resolvendo. Mas assim, não se deixem levar, né, pelo pessoal, porque tem... Eu vi até gente mais velha falando sobre esse livro, e eu fiquei realmente um pouco pensando sobre isso, né? Eu falei assim, gente, essas pessoas nunca tiveram... Gente até mais velha do que eu, falando assim, uau, coisa incrível. Eu falei, gente, as pessoas realmente, sei lá, vivem numa bolha, elas não têm notícias assim. Ou então elas leem coisas muito leves. E aí quando se depara com um livro desse, fala assim, meu Deus, coisa incrível. Gente, calma lá, né? Enfim, bom. E olha que eu nem sou grande leitor de suspense pra tá comentando isso, mas é porque me pegou, gente. Eu realmente sou uma pessoa muito influenciável. Assim, sou muito influenciável. Então, quando eu vejo muito alguém ou falando muito bem ou falando muito mal, eu sempre quero ir ler pra saber, pra tirar minhas conclusões. E, enfim, foi uma leitura boa. É um livro que, assim, pra quem curte suspense, eu recomendo, mas, assim, não é nada demais, tá, gente? É só uma leitura pra passar o tempo. Sei lá, você quer ler um suspense? Pega esse livro aqui que vai ser sucesso, você vai ler rápido. Enfim, né? E é um livro sobre segredos também, porque... E aí a gente vai começar, eu vou pegar o gancho pra gente comentar, então, sobre os segredos do Domenico Stannoni, que é muito bom. Esse aqui eu amei de paixão, assim, é um livraço. E, enfim, os 2 livros têm uma coisa em comum, porque eles falam sobre segredos terríveis de maneiras diferentes. E vamos lá conversar agora sobre o Domenico Stannoni. Domenico Stannoni, gente, é um autor que eu não lia, eu acho que tem muito, sei lá, muitos, acho que 4 anos. Eu lembro de ler o Laços na pandemia, assim, em 2020, então... Sim, vai fazer 4 anos que eu li. E eu amei o Laços, tipo, falei, que livro foda, porque todo mundo já falava que era um livro incrível. E aí eu fui ler e falei, caralho, que livro incrível, entrei no coro, né? Enfim, é um livro muito interessante, mas, assim, particularmente não é um livro que eu lembro muito bem qual é a história. Eu sei que é a história de um relacionamento ali, de um casal muito complexa e, enfim, tem um spoiler, eu quase soltando um spoiler do Laços, né? Que filha da putagem minha. Mas... Enfim, é um livro que eu gostei muito, tipo, aí da escrita, etc. E eu falava assim, vou pegar alguma coisa do Domenico Stannoni pra ler. Esse livro até, tipo, tenho ele em e-book também, mas eu acabei pegando na livraria que eu trabalho pra ler, porque eu não sabia o que pegar pra ler. E, gente, o que é Os Segredos? Bom, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história do Pietro, que é um professor ali de 24 anos, ele é professor do ensino público da Itália. E o livro se passa em... É um grande romance de formação, na minha opinião. Então ele vai começar ali na década de 60, vai até os anos 2010, né? Até os anos 2010. E a gente vai acompanhar a história do Pietro, né? Que é esse professor de 24 anos ali no início do livro. Ele é um professor de literatura, enfim, letras, etc. E aí, certo dia, uma aluna dele, que acabou de ser aluna dele, tipo, faz 1 ano que ela terminou o ensino médio, ela vai procurar ele.
E eles começam a ter um relacionamento. E é um relacionamento muito intenso, porque essa garota é uma garota muito intensa. Tipo, ela é muito. Sabe? Aquele relacionamento bem italiano, bem Helena Ferrante. E aí a gente vai saber, né, que durante uma dessas. Durante o sexo, né? Aquele pós-sexo, eles trocam segredos terríveis. Tipo, ele fala uma coisa horrorosa que ele fez e ela fala uma coisa horrorosa que ela fez. E eles meio que têm isso ali como se fosse um pacto, uma comunhão, né? De um guardar o segredo do outro. Essa coisa horrível que a gente, quando no início do livro a gente não sabe muito bem o que é, né? E a grande questão é que a gente vai tentando, ao longo das páginas, descobrir que porra é esse segredo meio cabeludo dos dois. E aí, logo em seguida que eles fazem esse pacto, o relacionamento deles acaba, o Pietro acaba conhecendo outra mulher, e ele vai se casar ali, que essa mulher também é professora, etc. Só que essa não é culpa, mas um certo medo, uma preocupação vai se criando, porque, enfim, essa namorada do Pietro, que eu me esqueci qual é o nome dela, a Teresa. A Teresa, ela é uma pessoa muito instável, ela é uma mulher, assim, muito instável, apesar de ser uma super cientista, enfim, ela vai se tornar uma mega cientista, vai morar nos Estados Unidos e tal, e a gente vai acompanhar um pouco da relação do Pietro com a Teresa e um pouco da vida do Pietro, né? Depois de que ele passa por esse relacionamento muito ardente. E ele fica ali com esse medo perpétuo desse segredo dele vazar, porque o que vai acontecer é o seguinte. Logo em seguida, depois que o Pietro se casa, ele vai escrever um livro, né? Ele escreve primeiro um artigo sobre a situação escolar da Itália. E em seguida ele é convidado para escrever um livro sobre essa questão. E esse livro começa a fazer sucesso, ele acaba se tornando uma figura pública. E a gente vai acompanhando esse homem ali, né? Tipo, porque ele fala assim, a qualquer momento esse segredo pode ser que vaze. E um pouco da vida dele, né? Um pouco de como é que é esse casamento, de como é que ele fica em relação ao sucesso do livro dele. E a relação dele com a Teresa, né? Porque ela foi uma pessoa que marcou muito a vida dele. E além disso, ela sabe uma coisa muito podre sobre ele. E, assim, o livro é basicamente sobre isso, sobre esse segredo, né? Sobre esse segredo não ser desvendado, né, pelas outras pessoas, né, com que a Teresa não fala. E toda uma coisa, né, de como uma pequena atitude que a gente faz na nossa vida pode nos acompanhar para o resto dela. E, assim, a forma como o Domenico Starnoni vai narrando a história, gente, é sensacional, sério. É aquele tipo de livro, é um livro curtinho, ele tem 170 páginas. E as páginas, elas parecem passarem muito rápido, sabe? Tipo, é um texto muito gostoso de ser lido. Se eu fosse fazer uma analogia, eu falaria que é quase como se fosse uma manteiga passando, sabe? Tipo, no pão quentinho e ela vai derretendo, porque é muito suave. E assim, é uma leitura, porque tem aquelas leituras que, por exemplo, são rápidas, que é o Estranho Sally Diamond, mas não tem a fluidez e a leveza ali, né? Não que seja pra ser leve um livro de suspense, gente, mas eu falo assim, aquela coisa de um texto bem estruturado. Isso daqui, pra mim, a escrita do Estranho Sally Diamond parece um roteiro. E eu acho que a maioria desses livros de suspense, eles meio que já nascem meio roteirizados, porque eles vão virar série, filme, né, etc. Isso daqui deve virar um filme da Netflix em breve, ou de algum streaming, enfim. Só que o do Domênico tem uma coisa, assim, que é uma estrutura de texto que é muito fluida, assim, tem umas tiradas, assim, muito interessantes também, muito boas. E foi um livro, assim, que eu li numa noite, sabe? Eu li, sei lá, 2 horas, 3 horas. É um livro muito gostoso, muito, muito impressionante também. O final me surpreendeu por um caralho, tá? Enfim, eu fiquei com muita vontade de agora de ler os outros livros dele, eu já tinha vontade. Eu sei que eu não vou ler o Dentes dele, que foi o último que saiu, porque todo mundo que eu conheço que leu esse livro odiou, falou que é muito ruim, né? E as pessoas que eu conheço amam o Domenico Starnoni. Mas eu vou ler o Assombrações e eu soube que tá sendo traduzido um novo livro dele, pelo Maurício Santana Dias, inclusive. Esse livro aqui é traduzido pelo Maurício Santana Dias. E o Estranho Sally Diamond, ele é traduzido pela Juliana Romeiro, tá? Eu sempre me esqueço de falar sobre os tradutores, mas, enfim, tô lembrando, né? E, enfim, eu fiquei muito feliz com essa leitura, assim, foi uma leitura que realmente me lembrou de um autor que eu vou querer, assim, ler um por ano, sabe? Então vou guardar. Próximo ano vou ler o Assombrações e
eu vou estar sendo bem mentiroso se estiver falando isso. Mas talvez esse ano eu leia o novo, né? Que vai sair. Porque, enfim, eu amei esse livro, eu amei de paixão. E assim, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras desse período meio sumido. meio jururu, meio pra baixo. Eu espero que ninguém pegue essa virose, porque aqui no Rio, as pessoas próximas a mim, tava todo mundo pegando essa virose, né? Que eu acho que é essa nova cepa do Covid. Mas, enfim... E espero que todo mundo fique bem. E eu sempre fico muito feliz de falar sobre dois livros tão diferentes, assim. Eu sei que eu posso ter soado, e eu quero já pedir desculpa, ter soado meio escrotinho falando sobre esse, mas é porque, gente, realmente não é muito meu tipo de livro. E assim, eu não tô falando que é ruim, tá? Não, eu gosto de farofa, gente, eu gosto de farofa. Mas é porque eu fico com muita expectativa, desculpa. Mas as pessoas fizeram essa expectativa. Então, assim, se você tá vendo falar sobre esse livro, não vá com muita expectativa, não, tá? Vai tipo assim, achando que é um livro bacana de ler, um livro rápido de ler, sabe? Tipo, não tem nada demais e não caia no conto do vigário do pessoal jovem que se impressionou com muita coisa e se impressiona com tudo, assim, tipo, oh meu Deus, tá? Então, assim, se você aí já tem mais de 20 anos ou mais de 25 anos, que no caso eu vou fazer 25, né? Que se você, caso a gente tenha semelhança de idade, você seja mais velho, e que não vá achando que vai ser, tipo, essa coisa toda, não, tá? Então, assim, é um livro bacana pra se ler rápido, pra passar o tempo, assim, muito legal. E esse daqui também, os dois unem, né, a mesma coisa, além do mesmo tema central que é segredos. Livros pra se ler rápido. Esse daqui também, gente, é uma leitura, assim, super gostosa de livro pra ler sabe, tipo, na volta do trabalho, pra desanuviar a mente. Gente, é muito legal, assim, um romanção muito bacana. O Estranha Sally Diamond é um suspense interessante pra quem curte, né, mas, assim, nada de novo sobre o sol. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, fica aqui a nossa conversa e, né, sobre esses dois livros. Espero que voltar o ritmo do canal agora, né, que eu tô melhor. Tô terminando de ler um outro livro que é de uma nacionalidade que a gente nunca conversou aqui no canal, então vai ser bacana. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um bom domingo pra todo mundo, né? Tô gravando esse vídeo agora, que eu acho que é 9 horas da noite do domingo do dia 21. Vou soltar ele logo em seguida, então um beijo pra vocês, bom domingo, boa semana, aproveitem bastante. E agora eu vou assistir o Fantástico. Beijo.